graça e paz. Essa é mais uma mensagem, um devocional que nós estamos trazendo aí ao coração da igreja. Gostaria que estivéssemos meditando na palavra do Senhor, na carta de Jeremias aos cativos da Babilônia, capítulo 29. Nós faremos a leitura dos versos 11 até o verso 13. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu os ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Tem uma frase interessante que eles dizem em relação à guerra. Dizem que é em meio à batalha que se conhece os melhores soldados. Então essa é a linha de pensamento que nós vamos seguir. Quem é você em meio à pandemia? Que tipo de cristão é você em meio à crise? Aqui nós estamos falando de um momento muito triste da história do povo de Israel, um período do reino de Judá, cuja capital era Jerusalém, o reino conhecido como Reino do Sul. O povo havia sido levado cativo pelos babilônicos, A primeira deportação aí houve pelos magistrados, levando aí os reis, os nobres, juntamente com eles aí Daniel. Se a gente for olhar o histórico de Daniel, é nesse período que ele é levado cativo. Depois tem um segundo ataque, levando aí, assim, destruindo totalmente a cidade de Jerusalém, levando, assim, os conhecidos profissionais da época, os carpinteiros, aqueles que podiam fazer algo, os artesãos, levando, assim, para a Babilônia, deixando ali apenas os servos, os vassalos na cidade de Jerusalém, uma cidade totalmente destruída. E juntamente com eles, Jeremias decide estar ali no meio daquele povo. E é muito interessante porque a gente não sabe qual o contexto pior, se é o de Jeremias, que está naquele histórico ali, ou se são os que foram levados cativos para a Babilônia, que agora estão em terra estrangeira e que também estão ali sofrendo, sofrendo luto pela perda dos seus entes queridos. Mas essa é o contexto que nós estamos vivendo aqui. Então, Deus direciona essa carta ali para alegrar o povo dele que está ali naquele local. E não apenas isso, mas também para recomendar a eles que eles se alegrem em meio àquela crise, porque ainda aquela crise não estava por acabar aquele tempo. E a gente consegue ver realmente o pranto, o desespero dessas pessoas que estavam ali cativas. Quando a gente olha para os versos 4 até o verso 6, Deus dando ordem claramente aí a esse povo, falando para que eles tomassem esposas e gerassem filhos e filhas, tomassem esposas para os vossos filhos, dai às vossas filhas e maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos aí, e não vos diminuais, e procurai a paz na cidade para onde vos desterrei. Então tem dois contextos que estão acontecendo aqui. O primeiro, que eles estão com um desânimo terrível, ao ponto de não quererem nem ao menos ter filhos, e o segundo, ao ponto de terem falsos profetas ali, motivando o povo a se rebelar naquela ocasião, falando que o período ao qual eles estavam cativos estava por se findar. Então, quando a gente olha para esse contexto histórico, a gente olha também para o Salmo 137, que vai falar claramente que eles estavam muito tristes. Os povos ali da Babilônia pediam para que eles entoassem cânticos, da terra deles, da terra de Judá, os cânticos que eles louvavam a Deus, e eles negam esses cânticos, dizendo que não poderiam cantar em terra estranha, não poderiam louvar ao Senhor, e principalmente em tamanho pranto, em tamanha desolação a qual eles estavam vivendo. Então Deus te convida a buscá-lo em meio à pandemia, independente de toda e qualquer situação. Se você tem algum parente que foi afetado pelo Covid, se tem algum luto na família, Ele te convida a louvar. Independente de toda e qualquer situação, Ele está ao seu lado e é Ele quem está direcionando os seus passos. E ainda não é o tempo do fim dessa crise. Talvez possa ser que na próxima semana ou daqui a um certo tempo surja assim uma cura, surja assim algum método que vai ser eficaz contra essa doença que tem assolado o mundo. Mas, no entanto, a nossa esperança ela é diária. Todos os dias surgem novas vacinas, novos métodos, mas lembrando que nós não confiamos nos métodos, nós não confiamos nas vacinas, nós confiamos no nosso Deus. É claro, sim, que nós temos que ter todo o cuidado e toda a precaução para que a gente venha a estar cuidando da nossa saúde.
de acordo com as orientações do governo. Mas a nossa confiança não depende desses valores, e sim do Deus ao qual nós servimos. Lembrando que em meio à crise Deus trabalha. Entraram ali no deserto 70 pessoas da família de José, ficaram ali por muitos anos naquele Egito, sendo um povo oprimido, sendo um povo ali assolado, principalmente após a morte ali do faraó, ao qual serviu ali José. E depois disso, o povo continuou crescendo e se multiplicando. Saíram ali daquele lugar mais de 600 mil homens, entre eles fora mulheres e crianças. Então o povo cresceu em meio àquela crise. Então te convido a buscar a Deus. Esse é o convite ao qual ele nos faz. É o texto ao qual nós lemos. Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. E aí é um convite para que nós o busquemos realmente em meio a essa crise. E então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu os ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Invista o tempo na palavra do Senhor, invista o seu tempo em buscar ao Senhor, pois quem sabe é esse o motivo ao qual Ele o fez, para que você tivesse um tempo a mais para poder meditar na sua palavra. E é somente através dele que nós vamos buscar alento para as nossas vidas e conforto em meio a essa dificuldade. Que Deus possa abençoar você e a sua família. Em nome de Jesus. Amém.